Olá, fornecedor! No vídeo de hoje vamos falar de 8 soluções para 8 objeções. Em algum momento, você pode questionar o seu time de uma ou de 100 pessoas, você que fornece produtos e serviços para o segmento alimentar, e você pode ouvir algumas justificativas pelo um desempenho que não é o esperado. E pode ser com você mesmo, se você representa aí alguma marca, enfim, está dentro desse mercado. Então, eu selecionei aqui 8 objeções que supostamente, em tese, seriam aceitas como motivo pela falta de vendas. Mas não é isso que acontece. Vou relatá-las aqui para vocês. A primeira, então, os clientes estão achando caro. A segunda, não temos preço. A terceira, eu ligo, mas os clientes dizem que não precisam de nada. A quarta, o estoque está cheio. A quinta, o movimento está parado. Quem já não ouviu isso? A sexta, os clientes só falam do efeito pandemia, do efeito Covid. 7, os clientes estão sem tempo para conversar e discutir sobre produtos ou serviços, enfim, querem fazer só o habitual e quando querem. E a oitava e última, o verão, ele é uma época extremamente difícil de trabalhar e a maioria das pessoas está em férias, está na praia ou está recolhida em algum lugar. E provavelmente se você, se o consultor estivesse numa região litorânea, litorânea, estaria com certeza vendendo. Então, tem jeito de reverter isso, essas objeções? Com certeza sim. Então fica comigo até o final desse vídeo e não vale pular, para que o YouTube entenda que esse tema ele é relevante e pode ajudar pequenos e médios negócios de fornecedores do segmento alimentar. Antes do final, eu vou dar uma dica ouro, que eu até já vou dizer aqui sobre o que são indícios, do comportamento de uma contratação equivocada para a venda interna. Eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo de gestão de venda interna para fornecedores do segmento alimentar. E o objetivo é que você possa transformar voz e conversa em um potente canal de venda interna. E o que é uma venda interna? É um televendas, é você ligando só do seu celular, é o e-mail, é o WhatsApp, enfim, todas as ferramentas do digital. E uma observação aqui importante, esse canal é um canal extremamente democrático e atemporal. Então, pessoas aí, profissionais, enfim, empreendedores 50 a mais que estão nesse universo, estão no lugar certo, serão bem-vindos aqui também. Então, se for útil para você esse nosso papo, deixa seu like, deixa seu comentário, que é o mais importante, para que eu possa entender o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. E desta forma também, o YouTube vai entender que é importante esse tema e vai distribuir aí para mais pessoas, outros pequenos e médios fornecedores do segmento alimentar. E uma questão importante que não tem como ir direto aí às oito soluções sem antes entender uma parte importante, Então, nem sempre o profissional que não está vendendo na sua venda interna, enfim, não é um enrolão, Às vezes eu já pensei assim também, mas às vezes a gente pode pensar, nossa, mas está enrolando, não quer trabalhar, não quer ligar, não está fazendo as atividades combinadas, está aqui só pelo salário fixo, não leva jeito para venda, já foi explicado tudo, já foi dado treinamento e a pessoa não muda, Então, nesse momento é importante também a gente fazer um exercício reverso,
Bem, mas se eu estivesse no lugar desse profissional, por que será que ele está reagindo desse jeito? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? Pois eu contratei a pessoa, né? Por que está acontecendo isso agora? Então, é claro que tem profissionais, e aqui vamos fazer um pequeno parênteses, profissionais com desempenho ruim, e nesse caso é um erro de contratação ou de treinamento ou dos dois fatores juntos. E se for esse problema, revise o seu processo de identificação dos profissionais, revise a sua jornada de treinamento também. Existem técnicas, né, peça ajuda para o seu RH, ou enfim, tem outras maneiras aí abertas, inclusive informação aberta para você utilizar, mapear, né, alguns comportamentos, alguns indícios que para a gente poder evitar esses enganos. Afinal, o tempo é curto, né? Se você trabalha de forma estruturada, com pessoas aí dentro, né, obedecendo aí as questões legais da contratação, você tem aí 90 dias para poder fazer essa avaliação, que eu considero às vezes um tempo muito curto, né, dependendo do tipo de atividade. E aqui vai uma dica brinde para que você, algumas coisas evidentes que foram testadas, né, tudo que eu estou colocando aqui foi o que eu utilizei em 15 anos de atuação como coordenadora de venda interna do Food Service, né, numa empresa de médio porte, médio, grande porte, enfim. Então vai lá a dica, como se comporta um profissional que a gente entende lá que não tem jeito, que não está performando bem. Quando você questiona, normalmente ele age assim, ele te ouve, concorda, porém ele não acrescenta nada para sua melhoria. Isso é um indício. E quando você não existe essa troca, né? Então a pessoa não está se comprometendo com aquela situação que está sendo abordada ali. 2, fica bufando de brabo, né? Se incomoda, é aparente, apesar de não verbalizar, é aparente isso, a gente percebe que a pessoa fica extremamente incomodada ou vai concordar por concordar, né? A terceira questão, ironia, né? Normalmente a pessoa nessa situação, ela é irônica. O fato, às vezes, de concordar é também uma forma de ironizar. A não ser que se perceba uma sinceridade. Não assume, né, o que de fato, as questões que são abordadas. Olha, isso a culpa é minha, ou eu deveria melhorar aqui, ou isso aqui realmente de fato faltou, mas como é que eu posso fazer para melhorar? Então, na hora que são oferecidos os treinamentos, ou são criados momentos de treinamento, a pessoa às vezes se retrai, ou fica lá de uma forma isolada, ou realmente não participa com sinceridade, demonstra indiferença, né? Se alguém está, ou vai justificar ainda, né? Tipo, olha, eu até poderia ter um desempenho melhor, mas eu não tenho uma carteira ainda completa de clientes, as pessoas que estão aqui há mais tempo têm privilégios diferente dos meus, então é uma situação bastante difícil de lidar com esse tipo de profissional. Normalmente também ele não vai executar o que foi combinado, por mais que você tenha lá um diálogo, uma conversa legal, não vai fazer, né? Não fica feliz, né? Não demonstra felicidade com a evolução, e às vezes até nos treinamentos se coloca numa posição superior, né? Como aquilo que estivesse sendo colocado é uma coisa pequena, né? Sem importância, ele está acima daquilo ali, né? Ou às vezes ainda uma outra questão é do contra, né? Se você fala uma coisa, vai ter sempre, quando ele não concorda, vai ser do contra. Qualquer coisa que você colocar, ele não vai ponderar ao menos, né? Vai simplesmente ser categórico e discordar. E esse tipo de pessoas, eles têm tempo para minar um grupo de trabalho com o seu comportamento negativo. E a última questão aqui é que normalmente 15, 20 minutos antes de encerrar a atividade, ele já encerrou o seu trabalho. Já está pronto ali, só esperando
que nem criança no colégio, né? Esperando o sinal bater para sair voando da sala de aula. Mas é mais ou menos assim. Esse profissional, gente, não tem. Ele não tá, ele tá infeliz ali, ele não é aquilo que ele quer, não adianta, não vai adiantar. Ele pode ser um excelente profissional, mas não para aquela atividade. Talvez uma outra coisa que possa se encontrar. E vai ter recaídas, você vai ter trilhões de conversa, vai ser o tipo do profissional que funciona só no tranco, só chamando atenção, vai ser um desgaste total e vai ser pura perda de tempo. Então, aí é que eu falei antes, revise o seu processo e retome aí para poder ter uma identificação, a percepção melhor de contratação, de identificação do profissional e de acompanhamento também. Então, vamos voltar ao profissional que nos interessa, que é das 8 objeções. Então, por que é importante a gente rever isso, identificar? Porque esse profissional que ele tem interesse, que é um profissional que está adequado para aquela função, ele reage, ele não quer se sentir incompetente, ele fica triste com isso, ele não quer ser o último do ranking, não quer ser a pessoa que não bate meta, que não ganha prêmios, que não ganha comissões legais, que não é reconhecido pelos colegas, pela empresa, e às vezes não é reconhecido nem pelos clientes. Né? Ele normalmente pergunta como é que se faz, ele observa um colega, ele troca ideia, ele pede ajuda, ele sugere, ele está dentro do processo de formação, né, daquele profissional. Então, a motivação nesse ponto e a falta dela, ele é um termômetro importante, né? Esse profissional, ele já externa, a gente consegue perceber esse humor, essa alegria, essa preocupação com o seu desempenho. Então, qual é a ideia? A ideia é não perder um excelente profissional e não levar tanto tempo assim, tornar o seu processo enxuto, adequado, né, sem evitar a rotatividade, né, o turnover e o boca a boca negativo da sua empresa. Se você é uma empresa que tem um entra e sai de pessoas, isso não é legal, isso é perceptível, né, é percebido pelo mercado. Quer dizer, você poderia em algum momento também estar trazendo novos profissionais para o negócio e eles não virão porque vão achar que a gestão ou a empresa é muito estável ou o tratamento para os profissionais é muito ruim, enfim, que aquela empresa tem algum problema. Ou se não é para os profissionais, é para os clientes, algo não vai bem naquela empresa e não é legal trabalhar lá. E também os clientes, né? Se eles ficam trocando, né? Hoje é o Paulo que está atendendo, amanhã já é o Antônio, amanhã já é o João. Então, isso não é um telemarketing, né? Que qualquer pessoa que estiver ali, um monte de ligação numa fila de espera e o profissional, aquele que atendeu. Não, não é isso. É um profissional específico que ele cria fidelidade, relacionamento com aquele profissional. Ele não quer mudar toda hora, ele não quer contar toda vez que ele precisar de um produto ou de serviço, ele não quer contar tudo de novo. Então, o fornecimento de produto e serviço no segmento alimentar, ele tem esse perfil recorrente. Então, o relacionamento aí é importante. Até mesmo as indústrias, as marcas que querem trabalhar com você ou que você gostaria de trabalhar, também vão dar uma olhada, não só na sua operação, mas vão dar uma olhada, vão entender como é a relação com os profissionais. Afinal, esses profissionais vão falar, vão representar, vão otimizar as suas marcas. Então, eles querem pessoas realmente engajadas no negócio. Então, o seu papel como coordenador, como dono, como gestor, enfim, é recuperar esse profissional, né? Não é dispensar quando tem problema, é recuperar quando valer a pena, né? Então, dito isso, vamos agora às 8 soluções versus 8 objeções.
E, puxa, deixa seu like aí, deixa seu like, deixa seu comentário, diga o que você gostaria de ver e de ouvir aqui. Esse canal é novo, tudo aqui está sendo feito na forma orgânica, não tem investimento nenhum, então preciso da sua colaboração, preciso da sua ajuda. Mas tem que ser algo que faça sentido, né? Às vezes a gente tem pessoas legais que gostam da gente. Nossa, vou me inscrever no teu canal. Eu fico muito feliz, né? Isso é sinal que as nossas relações são super boas. Mas a preocupação mesmo do canal não é nem o like em si, é realmente ter um medidor, né? Um termômetro, se de fato isso ajuda alguém, né? Num pequeno negócio, numa pequena empresa, e numa empresa às vezes até que está despontando, começando, então isso é muito importante, e numa média também, né? A gente precisa ter às vezes olhares diferentes da mesma coisa. Então vamos à primeira questão, que é primeira objeção. Os clientes estão achando caro. Em algum momento, às vezes, a gente até pode pensar, nossa, mas será que está caro mesmo? Mas, gente, desde que o mundo é mundo, tudo tem seu preço. Lá no comecinho da comercialização, né? Então a forma não era moeda, era o escambo, era na base da troca, né? Se eu quisesse um saco de farinha, eu trocava pelo meu excedente de milho e estava tudo certo. E lá pelo século 7 antes de Cristo, então começava a surgir, né, as moedas de ouro e as moedas de prata. E chegando na Idade Média, né, surgiu aos poucos a moeda de papel, né, na circulação no comércio. E depois vieram os bancos e todas as outras formas que a gente conhece hoje. O fornecedor, então, tem que ter essas conversas, esses diálogos sobre preço. Um preço tem 1 milhão de razões por ele ser o que é. Temos que contar aí que o produto pode ter questões de importação, matéria-prima, distribuição, a logística, a parte operacional, a parte de impostos, que é violenta, né? O lucro, porque uma empresa sem lucro não sobrevive. Então, um preço tem suas razões de ser. Evidente que as discrepâncias, elas acontecem e elas obviamente precisam de ajustes, né? Então vamos imaginar que isso trata-se de exceções. Então, que solução tomar? Preço não pode ser apresentado sozinho, né? Porque preço por preço qualquer um tem. As chances de um preço ser questionado quando ele é apresentado sozinho é de 99,99, né? E outra coisa que você deve lembrar é que quem vem por preço vai embora. Você não segura por muito tempo um cliente só na base do preço. Se for assim, já se prepare, porque vai ter que ter um caminhão de desconto, uma conta corrente ou um flex, que seja, qual é o nome que você queira dar, extremamente alto para poder dar conta. E isso também tem dois lados, né? Como a moeda, né? Tem o lado do benefício, né? E tem o lado que não é às vezes tão bom assim. Mas isso é para outro vídeo. E de alguma maneira isso também acaba com a lucratividade do negócio, das comissões, da saudabilidade, né? Essas questões de descontos muito significativos, eles têm que serem pontuais e se justificarem, seja para um momento presente ou de olho aí num futuro. Quando a abordagem ela começa com o preço, o cliente também começa a sacar que tipo de profissional, né, que tipo de consultor e como é que ele funciona, né? Uma pressão um pouquinho maior, ele vai começar a ceder em questão do preço. E muitas vezes, quando fortemente isso acontece, isso dá uma ideia para o cliente que esse profissional ele realmente trabalha só preço, que ele, né, não tem um grande preparo, às vezes está um pouco ainda inseguro, não fala de argumentos ou são fracos de argumentos,
e da mesma forma dos benefícios daquele negócio. Então, qual é a saída? É apresentar valor e preço, né? E o que é valor fornecedor? É o benefício proporcionado por aquela aquisição. E preço é a quantidade de dinheiro, a quantidade de dinheiro mesmo necessário para aquela aquisição. Então, valor e preço precisam ser tratados nos seus treinamentos, nos seus papos diários aí com a sua equipe ou com você mesmo, né? De forma presencial, virtual, maneiras não faltam. E preço e valor, né, principalmente o valor, ele precisa estar à vista. Para quê? Para poder internalizar, para poder melhorar. Pode ser no celular, pode ser num cartaz, pode ser num bilhete, num post-it, onde for. Mas os valores daquele negócio, daqueles produtos, daquele serviço, eles precisam estar à vista. Segunda objeção, não temos preço. E aí, se você tem uma tabela de preços, eles estão lá. Então, há um equívoco aí. Você tem preço sim. E lembrando, quem vem só por preço, vai deixar o seu negócio. Então, precisa ter motivos e exercitar essa convicção para falar de preço, né? Se junta quase com a questão anterior. A gente, quando coloca preço, se a gente colocou valores, né? Se a gente colocou valores que são os benefícios daquele produto ou daquele serviço, o que ganha com aquilo, o preço ele fica melhor colocado, você consegue colocar com mais firmeza, com mais tranquilidade, porque ele vale, né? Você já colocou lá os benefícios anteriormente. Terceira objeção, eu ligo, mas os clientes dizem que não precisam de nada. E aí, nesse caso, você tem que observar, porque o consultor pode estar induzindo o cliente a essa resposta, né? Quando um exemplo, eu vou ligar para um cliente. João, eu estou te ligando para saber se você precisa de alguma coisa. Então, um consultor de vendas não pode ligar para questões tão vazias, né? Estou te ligando para ver se você precisa de alguma coisa. E aí, nesses casos, tem que acionar o gatilho mental da especificidade. João, eu estou te ligando para te falar sobre um produto que a gente recebeu agora, entrou em linha, ou produto X que seja, ele tem um rendimento sei lá, de X litros, então você vai ter uma economia de 10, 20%. Eu tenho esse equipamento aqui para sua cozinha que encurta, né, o seu processo operacional, cria uma linha enxuta de produção, enfim. Você tem que falar o que você gostaria de transmitir naquele momento, o que você gostaria de ofertar, o que você gostaria de vender. Você não vende alguma coisa, você vende algo específico, né? Ou então ainda acionar o gatilho da escassez. João, o produto X ou o produto tal, ele deve ter aí em função das estiagem ou do excesso de água, enfim, depende da região que você mora, né? Então, por isso mesmo eu quero te ajudar a melhorar a gestão dos seus produtos, aí, da sua necessidade. Então, é importante que você já adquira esse produto e por isso preparei aqui a promoção XY, né? Então, tem objetividade, né? E isso é muito importante também nesse caso, que tem que ter criatividade, mas tem que ser uma criatividade íntegra. Você não pode permitir que as pessoas inventem, mintam para vender, né? Consultor de vendas preparado não precisa disso. Quarta objeção, o estoque está cheio. Outra vez, a resposta pode estar sendo induzida pelo consultor, né? Quando pergunta, um exemplo, eu ligo para o João de novo. João, eu estou te ligando para perguntar como é que está o teu estoque. E o João, se for normal, vai responder, pode responder, está tudo bem. Então, você forçou, você induziu, você levou o cliente a dar essa resposta.
Então, um consultor de vendas não vende estoque, um consultor de vendas vende soluções que pode até estar disponível lá no seu estoque. E qual é a solução? Solução são as palavras-chaves do atendimento na venda interna. Eu acho que em qualquer venda, mas aqui vamos falar da venda interna. São palavras-chaves que tem que estar presente no dia a dia. E aqui eu coloquei 14 palavras-chaves. Praticidade. E depois eu faço até um vídeo sobre elas, assim, mais no detalhe. Mas agora vamos só enumerar. Então, praticidade, né, é super importante para as empresas do segmento alimentar. Rendimento, economia, variedade, marca, serviço técnico, entrega, logística, atendimento, né? Atendimento de pessoa, informação, novidade, durabilidade, garantia, regularidade e versatilidade. São tudo palavras-chave que interessam para o segmento alimentar. Então, essa construção, e depois você tem meios e tem técnicas para colocar isso no dia a dia, é muito importante. Às vezes a gente começa a colocar palavras dentro do negócio, frases, pensamentos, ideias que não estão de acordo com o propósito. Então, e por isso, e onde é que começa a surgir o script? O script começa a surgir a partir dessa identificação e do uso dessas palavras. Então, este tem que ser o vocabulário de um consultor de vendas, né? Tem que estar presente nessas questões. Vamos à quinta objeção, então. O movimento está parado. E aqui vamos deixar claro que movimento parado só pode ser resolvido com a lei de Newton, né? Newton foi um grande cientista inglês aí do século XVII que deixou excelentes contribuições para a humanidade na área da física, da matemática, da filosofia, né? Da astronomia. Então, e ele tem uma frase famosa, né? Que de certa forma até responde esse questionamento. Todo corpo parado ou em movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. Quem não viu isso nas aulas de física, né? A menos que uma força seja praticada nele ou sobre ele. E quem é essa força? Essa força é o consultor de venda. Com isso, perguntar para o cliente, né, como é que está o movimento, é pergunta errada. Pergunta errada, e por um hábito, um vício de linguagem, ele vai responder que o movimento está parado. Então, outra vez, precisa acionar a especificidade. Você não liga para um cliente para perguntar sobre movimento. Isso pode estar lá no meio da conversa, mas não é o primeiro encaixe da conversa, não é esse. Tem que ser direto. Enviei para o teu WhatsApp, vamos supor, né, uma pesquisa sobre os drinks de verão, né? E coloquei os maiores destaques, coloquei algumas sugestões aí que tem tudo a ver com o teu negócio, né? Qual é o valor disso? Você informa, você oferta, você recomenda, se diz por quê. Então, em rápidas palavras, é um conjunto de benefícios numa única abordagem. E aí você já pode emendar quais os que você mais gostou. Pode acontecer, né? Porque isso também começa a criar um ambiente propício para frases abertas, né? Que evitam as respostas sim e não. Né? Você cria um ambiente propício para negociar. Mas até pode acontecer ele dizer, nossa, mas eu não vi nada ainda, recebo uma tonelada de e-mails e eu realmente não vi. Você pode dizer, então podemos falar agora? Já te dou uma ideia geral, já te coloco aqui de uma forma rápida, simplificada, as melhores sugestões, inclusive com os combos mais interessantes. Você vai encaminhando, não deixe o cliente sair da sua estrada de ofertas, de opção, de vender mesmo, que no final das contas a gente quer
ou estar cuidando desse cliente, abastecendo de informações e de soluções para que ele se mantenha conosco e no final isso resulte em venda. Sexta objeção: os clientes só falam em Covid, né? Que está tudo, né, difícil, coisa e tal. E aí eu diria que aqui tem que ter uma sensibilidade firme. Você tem que perguntar, mas a sua família está bem, os seus colaboradores estão bem, está tudo sob controle, né? Você tem que se interessar de verdade, porque se o cliente externa isso, realmente é algo que incomoda de alguma maneira, ou porque afetou o negócio, ou porque afetou a saúde de alguém diretamente. Então, se os relatos forem aí graves, né, você tem que ter esse tempo de atenção, de ouvir, mas daqui a pouco, né, no finalzinho dessa exposição, você tem que desviar delicadamente aí para o seu objetivo. E como é que a gente desvia? Palavras de fé, de esperança, e que todos nós temos, né? E que tudo se normalize, tudo se tranquilize e a gente possa seguir em frente. Então, isso ajuda. Ao mesmo tempo, você é atencioso, você ouve, concorda, né? Você entende e você respeita. Isso é muito importante. Vamos à sétima objeção. Os clientes estão sem tempo, não querem me ouvir. Bem, fornecedor aí tem que você ou sua equipe fazer um exercício. Se você está no mercado, né? Estou ligando para uma empresa que está no mercado, que precisa continuar, precisa honrar os seus compromissos com seus fornecedores, com clientes, a fidelidade aí com seus sonhos, né? Com aquele negócio. Como é que você não vai ter tempo? Como é que o cliente não vai ter tempo para falar de soluções? Então, nesse caso, a abordagem é que precisa ser ajustada. E como é que se ajusta? Se ele nunca tem tempo, o problema pode ser outro. E aqui uma sinceridade suave é muito importante. Do tipo, João, sempre João, João, eu quero te ajudar, sou teu consultor de vendas, eu tenho aqui uma série de soluções legais aí para o teu negócio, que vai te gerar muita economia, praticidade, você vai ter mais tempo aí para gerir o seu negócio. Então é importante, só que eu não estou conseguindo fazer isso, porque eu ligo para você, você está sempre ocupado, né? Então, como é que a gente pode fazer para ajustar esse tempo, né, que fique bom para você e para mim também, e que seja interessante? Então, você vai, de certa forma, obrigar o cliente a dizer qual é o motivo. Pode ser uma coisa que nada a ver, ele pode estar passando por uma dificuldade, ou ele pode ter ficado chateado com alguma coisa do seu negócio, do seu atendimento. Você tem que descobrir e não ter um atendimento com esse joguinho de palavras, né? Tipo, agora não posso, depois eu ligo, não, tá, outra hora, não sei o quê. Isso aí não dá, isso aí, né? É outra situação que está acontecendo e não é uma relação que a gente quer. Oitava e última objeção. O verão, né? Estão todos na praia. Se eu estivesse numa região litorânea ou atendendo uma carteira do litoral, eu estaria muito bem. E aqui é preciso rever o entendimento, né? Que a vida não deixa de acontecer no verão. Os negócios não deixam de acontecer no verão. Eles transcorrem de forma diferente. Evidente que temos um episódio aí que eu não vou ficar repetindo toda hora, que afetou muitos os negócios. Mas todo mundo está na luta e na batalha para se recuperar, para seguir em frente. Então é tentar entender, mas não quando chega o verão. Antes, 3 meses antes, 6 meses antes, como é a sazonalidade, como é que é o comportamento do seu cliente. Se você se preocupar com ele só quando chega o verão, já era. Não tem mais o que fazer, está em cima. Então, você pode saber se ele tem um outro negócio, a atividade na capital que não tem praia, ela fecha ou ela diminui o fluxo fortemente, ele vai para o litoral, ou então acompanhe para onde o teu cliente vai. Se não é esse caso,
é o caso de diminuir mesmo os teus clientes, ou a carteira, ou alguns clientes importantes, realmente diminui, né? Isso a gente tem que reconhecer. E daí qual é a saída? Foco em prospecção. Mercado, ainda com todas as suas dificuldades, há clientes para serem atendidos, há negócios modificando, se transformando, precisando de outras novas soluções que você pode atender. Então, em vários nichos aí que não são tão afetados pela sazonalidade. Mas isso tem que estar no planejamento do coordenador, do gestor, de maneira antecipada, né? Não é assim algo de última hora. Então vamos lá, as 3 dicas bônus que eu fiquei aqui de dar para vocês no final. Uma já te dei lá no meio, né? No meio do vídeo. Vamos à primeira dica bônus. Então, use muito referências de clientes que já usam aquele produto. Se você tem uma permissão por escrito para o cliente para usar isso, é muito legal. Se não tem permissão, você pode dizer que determinado segmento só usa essa marca ou usa esse produto em função dos benefícios que ele traz. Então, quando você usa o fator referência, isso dá mais segurança, isso dá mais credibilidade, acelera, facilita a decisão de compra do cliente. Ele já não tem que pensar muito se é bom, se é ruim, não. Já existe alguém que usa e isso é muito legal. Redes sociais dos clientes, isso é muito, muito, muito importante. Visite as redes sociais, mas não só para ver as fotos, as imagens e os vídeos, ver os comentários dos clientes, o que eles falam de legal daquele lugar, qual é a resposta que o teu cliente dá. Isso é muito bacana, aí você pode tirar uma série de insights, estar mais preparado para conversar com o cliente. Então, acione uma série de ideias aí na sua cabeça, então é muito legal, tem um proveito assim incrível se você fizer com essa organização focada nos comentários dos clientes. E a terceira e última seria mais uma dica de gestão. Se você tem uma venda, você coordena, ou enfim, você é responsável, um ambiente interno, ele precisa ter essas referências daquilo que você quer externalizado no ambiente. Tem a ver com estímulos sensoriais, que você possa colocar quadros, que você possa utilizar recursos visuais, banners das indústrias, cartaz mesmo que você cria. Em outro vídeo eu conto para vocês alguns detalhes, né, de coisas que dá para fazer nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que você tem que deixar isso um pouco mais amplo, não deixar aquele ambiente só de hospital, que às vezes nem hospital é mais assim, mas deixar tanto quanto cartaz ou placa, ou tem que ter indicadores de oportunidade, de comportamento, de coisas legais soltas no seu ambiente. Recursos visuais deixam o ambiente mais alegre, mais perceptível, digamos assim. Você tira das palavras, da teoria e você leva para o campo de batalha. O campo de batalha é ali, o ambiente de vendas. Então deixa lá o cartaz com o indicador de resultado, com objetivos ou com metas daquele mês. E metas não são só números, né? Então tem vários tipos de metas que podem ser trabalhadas. E deixar esses valores, né, sempre à vista. É uma forma da gestão daquilo que a gente quer que dê de resultado esteja ali disponível para o profissional. Então, bem, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que de fato realmente seja útil. Aguardo o seu comentário, as suas sugestões do que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Um abraço e bons negócios para você e a gente se vê.